Olá pessoal, meu nome é professor de Clay Henrique e nós estamos aqui hoje para trabalhar na aula 16. Nós vamos entrar hoje no assunto da eletrodinâmica, né? Na realidade estamos entrando no segundo trimestre, os conteúdos que vamos trabalhar no segundo trimestre. Então a gente vai começar aqui falando para vocês a respeito da eletrodinâmica, o conceito da eletrodinâmica antes, né? Que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Nessa figura nós temos o exemplo aqui de um condutor aqui cortado, né? Cortado nas partes, né? Nas pontas. E aí vocês podem perceber que nesse condutor, que ele não está conectado a nada, os elétrons estão em movimento, desordenados. Está bagunçado ali os movimentos dele, né? E a partir do instante em que eu conecto um fio aos dois polos da bateria, acontece um movimento ordenado de elétrons, né? Vocês podem perceber aqui que as setinhas aqui, elas estão se movimentando no mesmo sentido, ou seja, os elétrons se deslocando no mesmo sentido. Aí ele está indo do polo negativo para o polo positivo. Isso acontece na corrente, no sentido real da corrente. Nós vamos comentar na sequência a respeito disso, né? Então ela vai em direção ao polo que tem maior potencial, que é o polo positivo da bateria. Nós vimos esse assunto lá no capítulo lá anterior, nas aulas anteriores lá da eletrostática, né? Onde foi visto lá o potencial elétrico, ok? Então, agora nós podemos aqui dar o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas, ou seja, os elétrons livres, em um condutor metálico, num intervalo de tempo, devido a uma DDP. E o que é DDP? É o que eu falei anteriormente, é a diferença de potencial. Aqui tem aquela figura anterior que nós já vimos, né? Os elétrons se movimentando devido à diferença de potencial. Tá? E aí, nessa figura aqui, se você quiser saber se realmente existe ali uma corrente elétrica, né, ligada à pilha, de repente se trata de um material isolante, né, um material isolante, porque o fio ideal são os de metais, né, que deslocam facilmente a carga elétrica. E de repente também a bateria aqui está descarregada, né, não tem carga na bateria, você pode fazer esse teste. Conecta uma lâmpada ali, até uma chave teste, né? Se acender, a corrente está se movimentando ali no interior do circuito. Feito isso, pessoal, nós vamos ao nosso primeiro quiz, né? E diz assim, ó: qual das condições a seguir é necessária para que exista a passagem de corrente elétrica? Letra A, diferença de potencial elétrico. Letra B, fio de cobre. E letra C, presença de campo elétrico uniforme. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, já voltamos.
Pessoal, então vamos voltar aqui na resolução do quiz. Vou repetir a pergunta, né? Qual das condições a seguir é necessária? Necessária, a palavra muito importante, né? Necessária para que exista a passagem de corrente elétrica. Alternativa A, diferença de potencial elétrico. Já vou até adiantar aqui que realmente é essa a resposta correta. Nós vimos lá no caso da bateria, lá que eu falei do potencial elétrico, né, da bateria. A alternativa B, ela está incorreta porque está dizendo aqui que é necessário a existência de um fio de cobre. Bom, tem que existir um fio de cobre, mas não necessariamente. Se não houver a diferença de potencial, não vai haver corrente elétrica, né? A letra C, é necessário que exista a presença de um campo elétrico uniforme? Não necessariamente uniforme, né? Pode ser que não seja uniforme. Tá? Então, a mais correta, a correta mesmo é a letra A. Então, pessoal, nós vamos passar aqui para essa figura da letra A e da letra B. Vai ser muito importante isso que eu vou falar aqui para vocês, para quando a gente chegar nos circuitos, né? Na parte dos circuitos, vocês vão ter que lembrar disso aqui que eu falei. Tá? Veja que na letra A, os elétrons eles estão se movimentando de maneira organizada, né? Ou seja, é sinal que existe aqui uma conexão ali de uma diferença de potencial. Então, no caso, ela está indo no sentido aqui, seria da esquerda para a direita, nós poderíamos dizer que está no sentido horário, né? Sentido horário, se a gente fizesse um círculo, esse é o sentido horário. E esta figura B aqui está no sentido contrário, né? Sentido anti-horário se a gente fizesse o círculo. Por que eu quero frisar isto? Para que você entenda que nesse caso da figura A aqui, é o que realmente acontece ali na corrente elétrica. Tá? As cargas, elas vão em direção ao potencial, né, que são as cargas positivas. Então, os elétrons, eles se movimentam, né, em direção ao potencial lá, né? E este aqui seria um sentido imaginário, né? É o que realmente adota-se nas contas, nos cálculos, né? Isso aqui é chamado, a letra A é chamado de sentido real e a letra B é chamada de sentido convencional, tá? Então, mas professor, por que essa confusão aí? Pessoal, isso aí não muda nada, não vai mudar nada na verdade, mas é uma questão só de praticidade, só por isso. Então, no caso, lá quando a gente for estudar lá na frente esse assunto, nós vamos adotar isso aqui, ó, da letra B, que é o sentido convencional e não o real, tá? Então aqui eu dei a definição aqui, né? A corrente elétrica formada pelo movimento das cargas negativas é chamada sentido real. Já o seu equivalente imaginário, né? Imaginário, entre aspas, é formado pelo movimento das cargas positivas, chamado sentido convencional. Beleza? Vamos passar aqui. E aqui nós temos, vamos ver aqui, nessa parte, a corrente alternada e a corrente contínua. Bom, pessoal, essa história aqui vem lá do finalzinho do século XIX, na verdade, né? Teve lá a criação dessa corrente, teve uma discussão, uma polêmica lá da qual que seria a melhor, né? E aí, teve a guerra, por sinal, teve a guerra das correntes na época, né? Tinha uma polêmica lá sobre qual das duas seria a melhor, se a corrente é alternada ou se a corrente contínua. Nós vamos ver aqui o que significa corrente alternada e corrente contínua. Nessa figura aqui, nós temos a corrente contínua. O que significa isso? Significa que os elétrons, eles se movimentam sempre no mesmo sentido, né? Isso aqui é utilizado muito nos equipamentos aí, que funcionam à base de bateria, né? Por exemplo, a grande vantagem disso é que você pode alterar a tensão, né, da fonte, que é 110 ou 220 ali, na fonte da Copel ali no caso, né,
que está distribuindo, você pode alterar aquela tensão para uma tensão menor, né? Por exemplo, uma tensão de 5 volts, né? Uma tensão de 9 volts, uma tensão de 12 volts, 5 volts, normalmente a gente usa nos celulares, para carregar os celulares. Então você coloca ali a fonte do celular, o carregador que a gente chama, né? O que está acontecendo ali? O carregador ele vai transformar aquela tensão ali, que é 110, né? O 220, para 5 volts. Né? Então a grande vantagem disso aqui é essa possibilidade de usar nos aparelhos, né? Então aqui no caso, aparelhos carregados com baterias e pilhas, tá? Então, no decorrer do tempo, aqui temos a linha do tempo, a corrente se mantém no mesmo sentido, é isso que representa aqui essa linha aqui, tá? A linha da corrente e a linha do tempo. Nós vamos ver aqui nessa figura aqui, já uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica é da onde sai o fornecimento da energia elétrica. Isso daqui, naquela guerra lá que eu falei para vocês das correntes lá, teve um físico chamado Tesla, né? E teve um outro chamado Thomas Edison. Na guerra das correntes, venceu, na verdade, o Tesla no caso aqui do transporte da corrente da energia, né? Das usinas para os centros de distribuição da energia elétrica que vem para as nossas casas. Ou seja, a grande vantagem disso aqui, a corrente alternada, né, é que ela pode ser usada na distribuição da energia, da energia elétrica que vem das usinas. Né? E também ela pode ser transformada a tensão. Normalmente a tensão que vem lá das usinas chega a 18.000 volts, né? Até chegar para a nossa residência, né, ela tem um processo de transporte que dissipa um pouco de energia em forma de calor, né? E aí ela chega ali, no uso dos transformadores elétricos ali de corrente, né? Ela é transformada ou em 210, ou 220, ou 110. Né? Então, essa energia, né, o Tesla lá foi o responsável, né? Ele é chamado, ele foi assim aclamado, né, como o responsável lá pela iluminação do mundo, no caso, né? As luzes do mundo, acendeu as luzes do mundo. Foi possível, em grande escala, utilizar a corrente alternada. Já o Thomas Edison, ele defendia a corrente lá contínua, né? Que era usada. As duas, na verdade, têm grande utilidade para nós, né? Então, essa corrente alternada, temos aqui a figura dela. Essa aqui é uma curva senoidal, que a gente chama, né? Por que tem essa curva? Exatamente porque ela é em fases, né? Em fases, ora é positiva, ora é negativa. Então, ela é transportada em fases. Então, geralmente é representada dessa forma aqui, né? É mais usada. Isso aqui é uma figura de uma onda, né? A onda, ela tem frequência, né? Tem período, né? Tem o comprimento de ondas aqui, né? Tem a amplitude da onda, né? Então, veja que aqui tem um sinalzinho negativo, né? Da corrente, a parte de baixo aqui. Ok? Então, vamos para o seguinte aqui. O segundo quiz diz assim, ó, a corrente elétrica fornecida pela Copel é uma corrente elétrica contínua ou alternada? Vamos dar um tempinho só para vocês resolverem aí? Já voltamos.
Então, pessoal, vamos voltar aqui no quiz. A resolução dele é bem simples, até já tinha comentado lá, né? Que é a Copel. Só vou abrir um parênteses aqui que a Copel, né, a companhia paranaense de energia elétrica, né, aqui no Paraná. Lá nos outros estados, né, tem outros nomes para isso, né? A nossa aqui então é Copel. Então, comentei com vocês que, nesse caso, é a corrente alternada que chega da Copel. Tá? Vamos passar para frente aqui então, para o próximo. Esse assunto aqui é interessante, a descarga elétrica de um raio, né? Um raio elétrico, em dias assim de chuva, né? Em dias nublados, assim acontece bastante. E na verdade aquilo ali é uma corrente elétrica de altíssima tensão também, né? Por quê? Ó, veja aqui, ó. Como é que acontece, como é que se forma lá essa corrente elétrica? Como é que começa? Devido a uma diferença de potencial. Que potencial é esse? O potencial é entre as nuvens e a Terra, né? Pode ser até lá no mar, lá, né? É uma região a mais alta possível, né, do nível do mar que exista. Então, no caso, defende-se uma teoria que lá nas nuvens, lá, né, há um choque de gelos, né? Gelinhos ali, pedrinhas de gelo. Há um choque entre eles ali. Ali gera-se uma carga elétrica, um elétron ali na nuvem, no caso. E quando isso acontece, cria-se lá na nuvem, né, elétrons. Quando cria-se elétrons, o que acontece? A Terra, como ela é um bom descarregador de elétrons, e também ela é uma boa doadora de elétrons, a Terra. Ela vai também, né, querer descarregar esses elétrons lá nas nuvens, né? Cria-se então uma diferença de potencial elétrico ali entre a Terra e a nuvem. Veja que a velocidade aqui dos elétrons corresponde a 1/3 da velocidade da luz, né? 100 mil metros por segundo, 1/3 da velocidade da luz. E nós chamamos aqui, vamos dar uma lida aqui nessa definição antes. A corrente de descarga elétrica é ionizada, né? Essa palavra ionizada significa que ela é transmitida pelo ar mesmo, né? Ela não precisa ser um fio condutor, né? Não precisa um fio condutor. Então, quando isso acontece, é um íon. Ionizada intensa que ocorre entre as nuvens e a Terra devido à formação de um campo elétrico. No caso, forma-se o campo elétrico ali também, intenso, entre as suas regiões, quebrando-se a rigidez do ar atmosférico, porque o ar, na verdade, ele é um isolante, né? E esse potencial elétrico muito alto quebra essa rigidez, né? As cargas positivas, né, que são as da Terra ou do mar, que vão de encontro aos elétrons lá, são chamadas de cargas conectantes. E as cargas negativas, que são os elétrons das nuvens, são chamadas cargas descendentes. Então existe também a questão do som do trovão. Por que existe ali aquele som de trovão intenso ali que você escuta ali, né? Exatamente porque a corrente é tão intensa, né? Porque ela vai quebrar ali aquela rigidez do ar, né? Na hora que isso acontece, ela comprime o ar ali, comprime aquelas paredes, e nessa compressão ocorre um som, um estrondo, né? Que é o chamado trovão. E aí acontece o seguinte, você olha o relâmpago, né? Em seguida ali demora ali uns minutos, uns segundinhos ali, vamos dizer uns 6 segundos, vamos dizer assim. Demora uns 6 segundos, você ouve o trovão. Por que existe essa diferença, esse intervalo de tempo entre a queda do raio e o som do trovão? Bom, essa resposta é exatamente porque a velocidade dos elétrons é de 100 mil metros por segundo. E a velocidade do som é 340 metros por segundo. Existe uma grande diferença. Então,
Dá para você ter essa noção. Você pode fazer você pode fazer essa experiência num dia assim de que tiver bastante raio, queda de raio. Se conta lá o tempo decorrente entre a queda, né, do raio e o som do trovão. Pode fazer, dá até para fazer um cálculo ali, você vai chegar a uma resposta. Então vamos passar para frente. Vamos falar em intensidade da corrente, né? Intensidade da corrente, como a corrente é uma grandeza escalar, né? Nós podemos calcular o valor dela, né? O valor dela, da corrente, é dado por ΔQ sobre ΔT, né? ΔQ é a carga, a diferença das cargas, e ΔT é o intervalo de tempo. E aqui, ó, a definição aqui da intensidade da corrente, né, é igual à quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal de um condutor por unidade de tempo. Tá? E nós temos que lembrar também dessa fórmula aqui que foi vista lá na eletrostática lá atrás, né? Q igual a N vezes Z. Bom, feito isso, nós vamos aqui ver aqui ainda a unidade da corrente. A unidade da corrente é dada por ampere, né? Ampere, né? Em homenagem a esse cara aqui, André-Marie Ampère, deu grandes contribuições aí na eletrodinâmica, né, da física, na parte da física. Então, em homenagem a ele, quando você obtém o valor da corrente, por exemplo, 6, você coloca a letra A, que é ampere, né? Tá? Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, 1 ampere equivale a 1 coulomb por 1 segundo. Vamos ao primeiro exercício da nossa aula. Então, aqui diz assim, supondo-se que é possível contar o número de elétrons que passam por uma secção reta de um condutor metálico, submetido a uma DDP, diferença de potencial, verifica-se que passam 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual é a intensidade da corrente elétrica que flui nesse condutor? Vamos dar aí alguns minutinhos aí para você resolver, em seguida a gente volta aí.
Então, pessoal, vamos voltar aqui na resolução do exercício. Eu até já deixei ele montado aqui no quadro. Então, é o seguinte, nós vamos obter aqui, através da fórmula, a corrente elétrica, né? Que é, desculpa aqui, saiu errado aí. É ΔQ sobre ΔT, tá? Então, nós temos os dados aqui. A corrente elétrica é igual a ΔQ. Veja que ΔQ nós não temos no enunciado ali, né? Nós só temos o N, que é o número de cargas, e temos o ΔT, que é o tempo, que é de 1 minuto, tá? Nós vamos ter que calcular o ΔQ aqui, ó. Para isso, nós aplicamos aquela fórmula que nós vimos lá na eletrostática, lá atrás, né? Q igual a N vezes E, e o E, que é a constante lá, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, vamos lá. O número de cargas, vamos pôr um pouquinho mais para cá, para a cabeça. O número de carga vai ser esse daqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado a 21. Ok? Então, o que nós fazemos aqui? Para a gente resolver essa equação, nós vamos ter que pegar os números aqui, né? Os números em decimais aqui, algarismos decimais, resolver ele primeiro, né? Multiplicar ele primeiro, tá? Então, 3,6 vezes 1,6 vai dar 5,76. E no caso da potência de 10, lembrando, mantém-se a base e ali somam-se os algarismos, né? Somam-se, quando eu falo em somam, né? Pode ser que esteja uma subtração também, porque vou até fazer aqui em detalhes, né? Para lembrar. O que é? É 21 mais menos 19 ali, né? 21 mais menos 19. Então, é a soma entre um número positivo e um número negativo. Muito bem, então vamos lá. Que vai ser igual a 5,76 vezes 10 elevado a 21 mais menos 19 vai dar 2. Como se trata do número de cargas, né? 5,76 vezes 10 elevado a 2 ao quadrado, coulomb. Aí, agora nós podemos aí jogar esse dado já na fórmula, né? Na nossa fórmula aqui, que é da corrente elétrica. Então, o delta aqui nós já temos que é 5,76. Vou fazer pequeno aqui, para não misturar muito. Acho que eu vou fazer até com giz colorido aqui, para ficar melhor, né? Separar, não misturar muito. E é igual a 5,76 vezes 10 ao quadrado divididos por... Ali, ó, nós temos na questão que o tempo ele está em minuto. Pelo sistema internacional, o tempo tem que ser em segundos. Então, já até transformei em 1 minuto, equivale a 60 segundos. Então, esse é o valor que nós vamos usar aqui, 60 segundos. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Eu tenho aqui uma potência de 10 e números decimais aqui, né, envolvidos. Primeiro, eu vou ter que resolver a parte decimal, né? Vou ter que dividir 5,76 por 60, que vai dar, vou pôr aqui, 0,096. E a potência de 10, ela permaneceu ali, 10 ao quadrado. Né? No caso aqui, nós vamos dar uma ajeitada nesse número, vamos dar uma arrumada nele, né? Para ficar bem organizadinho, eu vou transferir a vírgula para cá, ó. Vou deixar 9,6 aqui. Tá? E quando eu faço isso, né, transferir 2 vírgulas para cá, eu vou ter que compensar aqui, né? Tirar daqui. Então, no caso, eu tirei duas vírgulas, ó. Duas casas, vou tirar dois expoentes aqui, vai ficar 0. E aí o resultado, 9,6. 10 elevado a 0 é 1 mesmo, né? Então, a resposta é
9,6 amperes. Bem simples, né? Uma aplicação direta da fórmula. E nós vamos ter aqui a resposta. Muito bem, então nós vamos passar aqui para o próximo slide, que também é um outro exercício, tá? Eu vou dar uma lida aqui para a gente resolver ele, tá? Então, a carga, diz assim, a carga elétrica envolvida em um relâmpago é bastante alta, por volta de 10 coulomb. Supondo-se que o relâmpago demore 0,02 segundos, qual o valor da corrente elétrica média? Vamos dar um tempinho, para vocês resolverem aí, nós voltamos em seguida.
Então, voltando aqui na resolução do exercício, pessoal, eu já deixei até montado aqui, né? Os dados, a carga é 10, o tempo é 0,02 segundos. Isso equivale a 2 vezes 10 a menos 2, tá? Eu transformei o tempo aqui em uma potência de 10, certo? Aí, aplico a fórmula direta aqui, ΔQ sobre ΔT. O ΔQ, que é 10 coulomb, dividido por esse valor aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós obtivemos essa resposta, 5 vezes 10 ao quadrado, né? 5 vezes 100, que é 500 amperes. Tá? É a resposta do problema aí. Então, pessoal, resumindo a nossa aula de hoje, nós falamos aqui, dando uma retomada, falamos sobre os conceitos de corrente elétrica, falamos sobre o sentido da corrente elétrica, falamos sobre os tipos de corrente elétrica e, por último, a intensidade da corrente elétrica. E por aqui nós encerramos a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.